Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Moisés Sá e hoje, dia 2 de abril de 2021, com a graça de Deus, eu apresento o primeiro de uma série de 3 devocionais especiais de Páscoa. E hoje nós meditaremos no texto registrado no Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículos 12 a 25. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: "Aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa?" Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: "Entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos?" Então lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: "Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo." Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: "Com certeza não sou eu." Afirmou Jesus: "É um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido." Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: "Tomem, isto é o meu corpo." Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: "Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus." A última Páscoa. Queridos, já pararam para pensar no que estava em cena dias e momentos antes da paixão de Cristo? Muita coisa havia acontecido antes daquela única quinta-feira em Jerusalém. Era a semana em que aconteceriam as grandes festas da Páscoa e dos pães asmos, o resgate milenar do que Deus havia feito ao povo de Israel quando os libertou milagrosamente da escravidão egípcia. Tratava-se, queridos, de uma festa muito famosa, de forma que uma grande multidão de judeus de todas as partes do mundo afluíam para Jerusalém, a exemplo do próprio Jesus, que certamente não era a primeira vez que estava ali também para celebrar. No domingo anterior, o Senhor Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, e isso era o cumprimento de mais uma profecia, e uma grande multidão nas ruas, empolvorosa, gritando: "Hosana, Hosana!" Algo que caberia apenas ao enviado do Senhor, ao rei de Israel. Os seus discípulos, ao virem isso, certamente ficaram muito animados e vislumbraram tudo o que isso poderia representar para eles. Um dia depois, queridos, na segunda-feira mesmo, aos olhos dos discípulos, o mestre, entre aspas, pôs tudo a perder. Ele foi ao grande templo de Jerusalém e encontrou ali um monte de mercadores que negociavam coisas sagradas. Ele, com as suas próprias mãos, virou mesas, expulsou os mercadores dali e certamente fez um grande alvoroço. Os discípulos então imaginaram: ele não vai conseguir ser rei de Israel desse jeito. Mas para Jesus, aquilo era uma clara demonstração do cuidado que ao mesmo tempo resgatava o valor da casa de Deus. Assim, o mestre, que já era desprezado pelos sacerdotes, ganhou de vez a irritação de toda a elite política religiosa de Jerusalém e começaram então a trama para matá-lo. Mas não poderiam fazê-lo naqueles dias. A cidade estava cheia de gente e, diga-se de passagem, muitas daquelas pessoas o admiravam e não consentiriam com a morte de Jesus. E mais, poderia ser uma forte razão para o motim contra o próprio Império Romano. Não, certamente o mais breve deveria ser para lá o final da festa. Lá pelo 8º dia, assim tramavam os homens do Sinédrio. Irmãos, aquela quinta-feira foi certamente de muitos planos, mas nem nos melhores sonhos dos inimigos de Jesus
poderiam eles contar que conseguiriam resolver tudo isso logo ali, nas primeiras horas da festa. Judas Iscariotes, por sua natureza, orgulho e ambição fraudulenta, ou ainda por mais outro motivo, apresenta uma proposta irrecusável àqueles líderes. Ele conseguiria entregar-lhes Jesus sem que a multidão soubesse, durante a noite, sem qualquer dificuldade. Para os inimigos, irmãos, foi uma grande surpresa, pois certamente a fidelidade da multidão, que eles muito temiam, não era tão forte assim, pois se um dos seus 12 discípulos mais chegados estava disposto a traí-lo, avalie a multidão. Certamente eles não precisariam esperar o final da festa. Eles conseguiriam fazer isso muito mais rápido do que eles haviam pensado. Queridos, mas aquela quinta-feira não era diferente apenas para os inimigos de Jesus e para Judas. Foi um dia também muito especial para o próprio Jesus e para os discípulos. Tratava-se de uma linda festa. E o mestre, sabendo que seria sua última noite com os discípulos, queria que aquele momento fosse muito especial. Ele ordena, queridos, que 2 dos mais importantes discípulos, Pedro e João, fizessem todos os preparativos para comerem juntos a Páscoa. O homem indicado por Jesus dispõe a eles um cenáculo, que é uma sala preparada para ocasiões especiais. E Pedro e João trabalham o dia todo organizando aquele momento. A sala já estava mobiliada e bem bonita, prepararam os pães asmos, as ervas amargas, o vinho, a água, outros pratos que ornavam o banquete e o prato principal, o cordeiro. Era um momento, queridos, de muita alegria, pois ali relembravam como memorial os grandes feitos do Senhor quando libertou seu povo. O Senhor Jesus vivia certamente um misto de alegria, mas ao mesmo tempo a angústia que já se anunciava em seu coração. Eles organizaram a mesa e agora à tarde, juntos com Jesus, com os outros discípulos, inclusive com Judas, quando as trombetas sacerdotais deram um sinal, eles passam a comer a Páscoa. Um momento de comunhão, de reverência, de alegria, de memória de um povo, de famílias reunidas, de cidade cheia. Logo no início, queridos, da refeição, os discípulos retomam uma antiga e infeliz contenda. Eles, certamente, a posição que eles estavam sentados, a mesa ali fez que relembrassem a discussão sobre qual deles seria o mais importante no reino. O mestre, certamente lembrando de todas as lições que já lhes havia dado, disse a eles: o maior entre vós seja como o menor. Ele então toma água e passa a lavar os pés de todos eles. À medida que a hora se passa, Jesus anuncia aos discípulos que seria traído. Os discípulos, então, tomados de surpresa, não resistem à curiosidade e perguntam a Jesus quem o faria. Como sabiam da onisciência do Mestre, passaram a pensar que qualquer deles poderia ser capaz disso. Diziam então um após outro: sou eu, Senhor. Jesus deu um leve sinal que seria Judas, o traidor. E então passa a consolar os demais discípulos. Como se não bastasse a traiçoeira trama de Judas, ele dissimula, irmãos, e também pergunta: porventura sou eu, mestre? Em alguns instantes, o Senhor se dirige ao traidor e o diz: o que tens a fazer, faça-o logo. Os discípulos mesmo assim achavam que Judas, a mando de Jesus, estava cuidando de outros afazeres do ministério. Até então, não esperavam que alguém entre eles seria capaz de fazer alguma coisa contra o amável Jesus. Imagino como o Senhor Jesus se sentiu aliviado após a saída de Judas. Então, queridos, ele institui a primeira ceia do Senhor. Ele toma o pão, dá graças a Deus por ele, identifica o pão com seu corpo, que seria entregue horas depois, distribui um pequeno pedaço para cada um dos discípulos e eu imagino que eu tenha feito com lágrimas de amor em seus olhos. Após isso, ele toma o vinho, dá graças a Deus por ele, identifica o vinho com seu sangue que seria derramado, distribui para os discípulos e diz a eles: fazei isto em memória de mim, façam isto até que eu volte a vocês. Queridos, como se aproximasse a hora, o Senhor então aproveita cada instante e dá instruções aos discípulos. Cheio de amor em seu coração, ele consola os seus amigos e demonstra a eles porque tudo aquilo seria necessário. Que semana diferente!
Que quinta-feira diferente! Uma grande festa para um grande povo, para todas as famílias, e a tristeza e o sofrimento injusto, inimaginável de apenas um só homem. Oremos, queridos. Meu Senhor, ao relembrarmos o que passaste por nós, queremos dar a Ti uma palavra de gratidão, Senhor. Somos gratos porque foste fiel ao propósito de Deus em salvar o homem. Gratos porque o Teu amor é maior que qualquer bem que imaginemos. Gratos porque, mesmo em meio à angústia e dor que passaste, Tu consolas aqueles que Te amam e lhes dá esperança. Nos permita, Senhor, ser daqueles que reconheçam e vivam esse amor para sempre. É em Teu nome que te pedimos. Amém.